Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay e eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas antes disso, meu querido, minha querida, não se esqueça de estar dando o seu joinha e o seu like para o conteúdo de hoje. Não se esqueça também de estar se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e de acionar o sininho das notificações para você ser lembrada todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui no canal, ok? Eu não sou uma mera sobrevivente de um relacionamento abusivo com um narcisista. Eu sou uma mais que vencedora por meio daquele que me amou, Jesus Cristo. Amém? Sejam todos bem-vindos ao canal Dormindo com o Inimigo. Meu nome é Jandernay, sou pastora aqui em Goiânia e Deus me deu essa tarefa, essa incumbência de estar falando nesse nicho específico sobre transtorno de personalidade narcisista, para um nicho também específico que são os cristãos, os evangélicos. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele me deu, poder expressar, poder compartilhar, poder impartir a minha história, porque você vê que no meu conteúdo sempre tem algo falando a respeito de mim, e eu acho isso muito importante dentro dos conteúdos do narcisismo, porque tem muitas pessoas que não tiveram experiência com narcisista, estão falando daquilo que estão ouvindo e reproduz, porque ou estudaram, sobre o assunto, tem um conhecimento técnico, mas não tem a experiência, tem ali a teoria, mas não tem a prática. Infelizmente para nós que passamos por esses relacionamentos abusivos ao longo da vida, seja um relacionamento entre os pais e os filhos, ou os filhos e os pais, um relacionamento amoroso, um relacionamento dentro da igreja, dentro desse nicho também cristão, onde nós encontramos muitas pessoas que têm esse transtorno de personalidade narcisista. Mas, de certa forma, Deus usa coisas desagradáveis, usa as nossas experiências ruins para poder estar curando a vida de outras pessoas. E eu louvo a Deus, sim, por Ele ter me permitido passar por tudo que eu passei. Hoje Deus tem trabalhado dentro de mim, Eu creio que o trabalhar de Deus na vida de um ser humano é de dentro para fora, porque a gente pode mudar o cabelo, A gente pode mudar a maquiagem, a gente pode mudar a roupa, a gente fazer um corte novo, ir para academia, fazer coisas externas. É bom, ajuda, na nossa autoestima. Mas o trabalhar de Deus, a cura de Deus, só é possível se eu e você permitirmos. E está aqui, ó. Deus está à porta e bate. Então você precisa de permitir a cura, a libertação do Senhor na sua vida. Amém? Hoje eu quero estar falando sobre um assunto que hoje a gente ri, Hoje a gente acha engraçado, a gente compartilha com um sorriso na boca, mas na época a gente chorou muito, a gente sofreu muito. E hoje eu quero falar sobre narcisista apaixonadinho. Será? Será que tem essa possibilidade do narcisista, dessa mulher que tem esse transtorno, desse homem que tem esse transtorno, dentro de um relacionamento amoroso, ficar apaixonadinho? Vamos lá? Primeiro, eu quero estar lendo aqui um texto da Bíblia que está em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 4, que diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, o que é que o escritor aqui de 1 Coríntios, Paulo, está querendo dizer com esse amor aqui? Ele está falando sobre o amor que é um dom
supremo. E é também um mandamento. O Senhor disse que era para nós amarmos o nosso próximo, né? E ele não colocou condições para esse amor do próximo. Ele falou que era para a gente amar até os nossos inimigos e orar até pelos nossos inimigos. Complexo, não? Mas é possível. E quando a gente tem esse amor ele é esse amor que a gente não espera nada de volta. A gente não faz com expectativa de receber algo daquela pessoa. Então o amor, né, que está aqui em 1 Coríntios, ele não é um mero sentimento. Não é só quando, né, a pessoa que está se relacionando com a gente demonstra também, a gente também tem esse amor correspondido. É um mandamento e é um conjunto de sentimentos aliados a atitudes. Então, dentro de um relacionamento com um homem ou uma mulher, é um conjunto de sentimentos aliados com atitudes. Mas como serão e como são essas atitudes? Como é que são esses sentimentos? São sentimentos constantes. Como eu já disse, eu não espero nada em troca. Como nós ouvimos aqui, não procura o seu próprio interesse. E é constante juntamente com as atitudes. Então, quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, dá destino. Quem ama, ajuda. Quem ama, perdoa. Então, Jesus, ele é amor. Ele é amor, né? E não é um mero sentimento. Jesus não veio nos ensinar um mero sentimento. É algo tão forte, tão tremendo, que eu penso que a maior expressão desse amor Jesus mostrou na cruz do Calvário, quando ele morre por mim e por você, mesmo quando a gente ainda era pecador. Ele deu uma prova de amor com a própria vida dele por nós. Mas a gente pode pensar, né, a respeito do narcisista. Como é que acontece a questão da paixão? Como é que acontece a questão do amor dentro do narcisista? Vamos pensar aqui. Eles têm capacidade de sentir apreciação. Eles vão apreciar a pessoa, né? A gente vai chamar aqui de vítima. E vai tratar aquela pessoa bem, vai querer tá perto, mas se aquela pessoa responder o padrão daquilo que ele deseja, daquilo que ela deseja. Então, se aquele suposto amor, suposta paixão for correspondida da forma, da ótica que o narcisista pensa a respeito de amor, para eles isso é amor. Para nós não, é óbvio. Porque ninguém é robô, ninguém é marionete, né? Para eles nós somos meros suprimentos. Então, se eles têm esse amor de forma correspondida, tipo assim, você me obedece tudo que eu falar para você, faz da forma que eu impor para você, de forma sutil ou não. Então, essa é a forma dos narcisistas, é o pensamento a respeito de amor. Então, às vezes, a gente fica com essa percepção errada. Ah, mas narcisista não ama? Eles têm essa forma de amar deles, através dessa apreciação. Vai começar apreciando. Não é esse amor que nós lemos aqui em 1 Coríntios, que não espera nada em troca. Eles esperam algo em troca e nós vamos ver daqui para frente. Então eles podem acessar, o narcisista, eles podem acessar essa área da apreciação. Mas nada disso vai chegar perto do real sentido da palavra, do amor que Jesus veio nos falar hoje.
Os narcisistas, quando eles não têm essa triunidade satânica do narcisismo, o antissocial e o psicopata, né, a psicopatia, porque o antissocial e o psicopata, eles têm sentimentos rasos ou nenhuma emoção, nenhum sentimento. Um bom exemplo são os pedófilos, né? Eles não sentem nada, eles não sentem afeto, eles não se conectam às vítimas, eles não têm misericórdia, compaixão, né? Então, é um alto grau de psicopatia atuando ali. E eles muitas vezes vão buscar nas vítimas, nas crianças, filhos que têm um relacionamento de vulnerabilidade com seus pais, que estão dentro desses padrões, né, que nós já conhecemos de família disfuncional. Então eles vão chegar ali demonstrando, né, ali afeto de um pai, afeto de uma mãe, de um amigo, de um professor, de um pastor, né? Aparentemente aquela criança vai se identificar, porque a criança não tem essa percepção nossa de reconhecer, né, o que é verdadeiro e o que não é. Nós adultos ainda demoramos a identificar. Tem gente que passa uma vida inteira e não percebe. Então uma criança não vai perceber, porque a pessoa vai estar falando, vai dar ali uma balinha, vai chegar, não, vamos jogar uma bola, vamos jogar um Free Fire, né? Vamos fazer toda aquela... E a criança vai, né, ficar ali pensando que aquilo é um modo de afeição. Até porque eles não sabem o que é afeição de pai e de mãe. Então eles vão fingir todo esse sentimento para poder pegar essas crianças e consumar aquilo que eles querem, né? Então, os narcisistas que não são psicopatas, eles são capazes de sentir afeto de forma espontânea. Nem tudo é fingimento. Você vai entender. Calma aí. Não briga comigo antes, nem assiste só esse pedaço aqui do vídeo e depois vai pro comentário falar que eu tô defendendo narcisista. Calma aí. Então, dentro dos 9 sintomas, tem um deles que é o amor idealizado. Aí está o cerne do problema, né, ou da solução, né? Esse amor idealizado, né? Eles têm essa fantasia de encontrar a pessoa perfeita, que é aquele parceiro que vai regular, aquela parceira que vai regular as emoções deles, que vão validar, que vão se submeter aos seus abusos. Então eles vão, de princípio, idealizar como a gente idealiza. Então a gente idealiza quando a gente começa em um relacionamento, né? Querendo ou não, a nossa mente começa a idealizar, a pensar, né? A facilitar caminhos dentro da nossa mente para pensar que aquela pessoa é tudo que a gente está pensando, só que não. Então o narcisista, ele idealiza também. Ele tem a expectativa de encontrar alguém que vai fazer essa regulação da emoção deles. Vai fazer com que eles não fiquem nesse alto e baixo, né? Nessa dinâmica tão disfuncional que eles vivem na mente, nessas emoções tão desreguladas. Então, no relacionamento, enquanto as vítimas estão se encaixando no ideal deles, essas vítimas vão continuar dentro do ciclo do abuso. Então, por isso que muitas das vezes eles vão e voltam de vítima. Vítima primária, vítima secundária, vítima primária, vítima secundária. Por isso que, né, passa 6 meses, passa 1 ano, tem uma ligação, né? Tem ali
Uma visita no Facebook, no Instagram, você fica sabendo. Ou uma conversinha dos macacos voadores. Porque eles sempre vão querer voltar, porque de repente você vai entender daqui para frente que eles vão continuar idealizando até o final da vida deles, sem conseguir chegar, né, no denominador comum, né, nessa regulação emocional deles. Eles nunca vão encontrar, se não for na pessoa de Jesus, para transformar eles de dentro para fora, fazer com que eles se tornem uma nova criatura e possam verdadeiramente amar sem esperar nada em troca. Então eles vão manter essas vítimas que se encaixam nessa idealização. Porque essas vítimas, se essas vítimas forem como robôs, né, não têm vontade própria, né, e quando por eles parece como objetos, né? Mulheres que geralmente se objetificam, mulheres e homens que se objetificam, que são dependentes emocional, que tem alguma codependência, né? Vão se encaixar muito bem nessa idealização. E essas pessoas, elas precisam de se encaixar desse entendimento do narcisista, que elas são suprimentos. Estão ali para suprir a falta de algo. Suprir ali a carência, suprir a falta daquilo que eles não receberam dos pais. A validação, o aplauso, o amor. E se essas vítimas também se tornarem, né, como marionetes na mão deles, como peças do grande tabuleiro de jogo da vida do narcisista. Então vai ter aquelas peças lá de xadrez, o rei, a rainha, né? A qualquer momento, sempre eles estão fazendo, no princípio, no bombardeio de amor, coloca a rainha em pé, né? Coloca o rei em pé. Mas eles mesmos, no decorrer do relacionamento, eles fazem, né, o papel de derrubar, de dar um checkmate ali na checkmate, não sei, na vítima. Então a vítima vai cair ali e ela vai ficar prostrada. E ela vai ter essa possibilidade de se submeter à vontade desse narcisista. Então, e é nesse momento, né, que as vítimas começam a perceber, né, muitas delas começam a perceber quando elas começam a desobedecer às ordens, quando elas não aceitam, né, essa sujeição cega, quando elas não aceitam se tornar ali suprimento deles, né, não aceitam ser objetificados. O que acontece? As máscaras, né, dos narcisistas começam a cair. Porque até então, ali no início do bombardeio de amor, a máscara está bem ajustada, está bem colocada. A gente não consegue ter essa percepção, né, de quem realmente está por detrás daquela pessoa. E aí vem um momento, né, que a gente não começa a aceitar a situação, né, começa a não aceitar os abusos. O que acontece? A gente vai começar naquele segundo momento depois do love bombing, que é o momento da desvalorização. E com tudo que vem dentro da desvalorização. Agora começa, na mente do narcisista, a acabar essa idealização ao respeito daquela vítima. Então o que ele vai pensar? Eu não consegui domesticar, né, essa mulher, eu não consegui domesticar esse homem a ponto de fazer eles obedecer de forma cega. O que eles vão pensar? Não, essa pessoa não serve. Essa pessoa não serve. Então eu preciso de triangular. Eu preciso de outros suprimentos secundários. Essa vítima primária aqui, ela não está se... Aí depois vem o momento da triangulação. Porque
aquela vítima primária, ela não conseguiu suprir, né, essa necessidade que o narcisista tem de poder regular a emoção. Essa vítima não está obedecendo de forma cega. Ela não foi domesticada, né, o tanto que ele pensou, ou ela pensou, que essa vítima seria. E aí vem o momento da triangulação. Então eles começam a triangular em outros relacionamentos, de várias formas, né? Através de um contato, de WhatsApp, de Instagram, né? Um Messenger, um privado do Instagram, no trabalho, né? Com o vizinho, vizinha, na igreja. Então eles vão buscar esse suprimento, outros tipos de suprimentos secundários, porque o primário não conseguiu, né, preencher. Ele não conseguiu ver que realmente esse homem, essa mulher é o ideal para ele ou para ela. Então eles vão atrás, eles vão à caça, eles vão à busca aí do suprimento. Então nos primeiros dias que eles estão à caça, eles estão à busca desses novos suprimentos, tem o Love Bomb como teve com a gente, como teve com você, meu querido, minha querida. Eles vão repetir as mesmas frases. Eles já estudaram esses contatinhos, eles já estudaram as colegas de trabalho, os colegas de trabalho, já estudaram os irmãos, as irmãs da igreja, já estudaram. Já pensaram o que é que eu tenho que falar, qual é a forma que eu tenho que me comportar aqui com essa pessoa, para que ela caia na minha lábia, para que ela caia na minha conversa furada. E aí eles vão repetir as mesmas frases. Você é uma mulher maravilhosa. Você é uma mulher perfeita. Você é um homem perfeito. Né? Você é lindo. Você é linda. Né? Você é inteligente. Você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Você é o presente que Deus me deu. Né? Você é a pessoa que eu idealizei a minha vida inteira, que eu sonhei a minha vida inteira. Eu vou repetir essas frases, porque eles precisam de trazer essas vítimas como suprimento secundário para dentro do ciclo do abuso. E aí, em outro momento, quando você, né, o suprimento secundário não se encaixa nesse ideal, né? Você não é mais a metade da maçã, você não é mais a ungida, ungido de Deus, o presente de Deus, né? Aquela máscara de amor cai por terra. Aí você começa a perceber algo, mas não entende por que de um momento para o outro a pessoa não te quer mais. A pessoa não te quer mais por perto, né? Ela já quer dormir no outro quarto. Ela deita no sofá e liga a televisão, não olha na sua cara, começa a fazer ali um tratamento de silêncio, né? Começa a tratar você com frieza, aí você começa a ficar muito confuso, pensando por quê, o que eu fiz de errado, né? Então essa pessoa não vai querer mais você por perto, não vai ter mais desejo por você como nos primeiros dias, né? Ele ou ela te isola, te negligencia em todas as áreas, principalmente na sexual. Então tem um momento que você vai perceber, como eu percebi muitas vezes, um olhar de ódio. Um olhar de ódio que eu cheguei a questionar, a pensar, poxa, o que é que eu fiz para essa pessoa me odiar tanto? E de repente esse é o seu questionamento. O que eu fiz para ele? O que eu fiz para ela? Eu só faço bem. Sabe? Eu faço o meu papel enquanto esposa, enquanto namorada. Eu faço o meu papel enquanto marido. Eu faço o meu papel enquanto namorado. Então eles vão, né, mudar o comportamento com a gente. E a gente vai pensar, o que é que eu fiz, né? Como é que eu faço para mudar isso? Porque o narcisista e a narcisista, eles idealizavam um escravo, né? Alguém que banca, né?
alguém que satisfaça todos os desejos deles, um robozinho, uma robozinha, um provedor, uma provedora. Mas por que isso acontece, pastora? Por que o narcisista ele idealiza e logo depois, né, porque começa ali dentro deles um tédio. Narcisista é uma vida de tédio, gente. É uma vida de tédio, porque uma pessoa vazia sem Deus, ela vive em tédio. A vida não tem significado. É uma vida de insatisfação em todas as áreas. E principalmente em relação a você, que é a vítima. Há uma insatisfação muito grande com você. Então ele vai começar a te punir, né? Ele vai se tornar uma pessoa realmente fria. Você vai pensar como eu pensei, poxa, eu mudei de cidade, de país, eu tô morando na Antártida. De tão frio, né, que se tornou o nosso relacionamento na época. E aí começa os gatilhos nos narcisistas, começa a ser acionado. Porque a vítima, se ela abre do olho, se ela entende que ela está dentro de um ciclo do abuso, se ela entende que aquela pessoa tem um comportamento errado, que está abusando dela, ela não vai mais ficar validando, aplaudindo os erros. Passando a mãozinha na cabeça, sendo muleta deles. E aí, quando a gente não aplaude, a gente mostra o defeito. Quando a gente mostra que algo errado eles estão falando e fazendo. Quando a gente deixa de validar. Quando a gente fala que aquela atitude dele ou dela está sendo errada. Quando a gente deixa de fazer o que eles querem. Pronto. Agora pode se preparar para o tratamento de silêncio. Para os abusos. Aí vai ficar hard, né? Vai ficar pesada a história da sua vida, vai ficar triste a história da sua vida, principalmente se você quiser manter esse relacionamento. Aí vai passar pela sua mente vai bugar, né? Você vai ficar sem entender o que é que aconteceu com esse homem, que era um homem maravilhoso, que começou a se relacionar comigo lá atrás, essa mulher maravilhosa que começou a se relacionar comigo lá atrás, lá no bombardeio de amor, que me oferecia flores, né, que me levava para sair, me tratava tão bem, me falava que eu era maravilhosa para todo mundo, me apresentava, minha princesa, meu príncipe. Cadê? Como a gente idealiza aí as histórias dos príncipes, das princesas, né? A princesa se torna uma gata borralheira e o príncipe vem no cavalo, o príncipe vai e o cavalo fica. Então, na realidade, é isso que acontece. Então, a nossa mente buga, né? E a gente começa a pensar o que é que eu estou fazendo de ruim contra esse homem, Senhor, né? Porque foi o meu questionamento, e eu creio que é o seu questionamento também. Você que é uma mulher de Deus, um homem de Deus, você começa a questionar Deus, né? E não deveria questionar, nós não deveríamos questionar, porque foi uma escolha nossa. Deus não escolhe relacionamento para ninguém, é uma decisão nossa. Então a gente precisa de arcar com a responsabilidade, mas a gente pega a responsabilidade e coloca nas costas de Deus, né? Senhor, por que o Senhor permitiu? Senhor, por que o Senhor deixou que me relacionasse com essa pessoa? O que é que aconteceu com essa pessoa, Senhor? Aí a gente coloca a culpa em todo mundo, né? A gente coloca a culpa nos amigos, fala que é inveja, isso é uma macumba que fizeram pro meu casamento, né? Isso é uma amarração. Existe, lógico, né? Muitas coisas espirituais que podem acontecer. Mas a gente começa a colocar culpa em coisas, sabe? Que não são reais. Na realidade, a gente não observou as bandeiras vermelhas, a gente não se posicionou para entender e conhecer verdadeiramente aquela pessoa. E aí a gente começa, para não perder, a gente começa a ceder. A gente volta para aquele padrão lá atrás de cachorrinho, né? Sit, né? Senta, né? E na coleirinha, vai para cá, vai para lá, faz o que quer, né? O narcisista fala da forma que quer e a gente com a cabecinha baixa, né? Então a gente começa a ceder e a voltar para aquele padrão lá
da desvalorização, dentro desse ciclo cruel de abuso narcisista. E a gente começa a ceder para não desagradar, começa a pisar em ovos, e a gente começa a fazer tudo para não perder essa relação. É ou não é? Estou mentindo? Não, creio que não. Mas para a pessoa narcisista, esse comportamento disfuncional é completamente normal. Já para a vítima, já para nós, é algo terrível, cansativo, sabe? Demanda muita pressão em todas as áreas, tira a nossa paz, tira a nossa alegria de viver, adoece a nossa alma, o nosso corpo, tira constantemente a nossa energia, porque é um vazio, é um tédio, é algo grande, né? Esse tédio, esse vazio que o narcisista sente. Então, o amor para o narcisista, para nós, não é um sentimento como eles sentem, que só aprecia se a pessoa estiver fazendo o que eles querem. Então, o que eles vão fazer? Eles vão, conforme o estado emocional deles, que oscila, né, entre apreciação e ódio. Então você percebe nitidamente dentro do relacionamento um ódio que muitas das vezes não é velado, é declarado, não é camuflado, da pessoa narcisista contra a sua vítima. Então as vítimas assimilam essa realidade doentia como algo normal. Por isso que tem tanta gente vivendo dentro de relacionamento abusivo e que passa anos e você só vai saber quando a bomba estoura. Quando? Quando levou uma surra, quando foi traída, quando foi abandonada, quando foi traído, sabe? Quando acontece algo assim extremo, né? E que a gente vai identificar, né? As pessoas da família, os vizinhos, os irmãos da igreja e a própria pessoa vai começar a identificar, poxa, tem algo errado aqui. Mas até enquanto não, porque existem muitos pensamentos, né, muitas fortalezas que são colocadas na nossa mente a respeito de relacionamento. Ah, ele me bate, mas é bom para os meus filhos. Eu me casei com ele, eu já tinha 2 filhos. Então permite, né, aquela situação, porque também, ele me trai, mas ele paga as contas da casa. Então, as emoções, a alma da vítima adoece a ponto dela se sujeitar a esse tipo de coisa. Então, enquanto eles te quebram por dentro, te adoecem a sua alma, eles pulam de paixãozinha em paixãozinha. Como assim, né? Eles se apaixonam. Eu já falei. É só a forma deles se comportar a respeito de amor, de princípio. Eles têm uma apreciação, eles idealizam nessa pessoa que vai regular as emoções deles, mas na realidade não chega nem perto a uma paixão, não chega nem perto a um amor. Então eles vão procurar em outros suprimentos, sejam eles quais forem, alguém que possa regular as emoções doentes deles, alguém que possa ser mais uma muleta em alguma área da vida deles. Eles, nessa fase do relacionamento, né, que eles estão buscando ali suprimento secundário, eles até tentam se conectar com essas vítimas. Mas a criança doente que está dentro dele ou dela não permite. Eles fizeram uma aliança, um pacto com a nova personalidade deles, que nunca vai permitir que a antiga personalidade que se dobrava diante de Deus volte. Eles não vão permitir. Então, eles vão idealizar essa paixão. Muitos deles vão até pensar que estão mesmo apaixonados. O amor, nos primeiros dias, meses,
eles vão ficar empolgadinho, né? Porque há ali de princípio uma conquista, né? Vai ter aquela adrenalina, vai subir ali a adrenalina, eles vão desejar realmente fazer essa conquista, né? Da próxima vítima. Mas como a gente já sabe que a história se repete, vem o tédio novamente, vem a preguiça, vem a insatisfação e eles pensam, presta atenção, essa pessoa não se esforçou, esse suprimento secundário ou primário, não se esforçou para que eu a ame e ainda joga a culpa na vítima. Então, até eles não amarem a vítima, é culpa da vítima. Então, para me encerrar aqui, eu passei por isso. Eu senti na pele várias vezes, dentro do relacionamento abusivo com o narcisista. De princípio, ele se apaixonou por uma pessoa, né? E chegou em mim e falou, eu tô apaixonado por ciclana, né? Eu tô apaixonado, eu tô louco por ela e eu vou embora. E foi embora, né? Foi ter um relacionamento com essa pessoa, com certeza idealizou, sabe? Idealizou aquela mulher independente que era a amante, né? Porque a gente era casado, a gente era pastor, né? Então ele idealizou, porque era a patroa dele. Então ele idealizou, né? Ele colocou, falou, nossa, essa mulher é uma mulher forte, uma mulher empoderada, não tem nada a ver com a minha esposa, né? Porque a esposa estava fragilizada, a esposa estava doente, né? A esposa estava vivendo no nível da alma doente, né? Depressiva, ansiosa. Então, realmente, poderia ser que naquele momento aquela mulher sobressaísse a mim. E aí ele se apaixonou, ficou doido, foi atrás, abandonou a casa, saiu de casa, tudo. E eles já estavam tendo um relacionamento, né, ali no celular, no trabalho, né, já tinham se encontrado. E tá, passou-se meses, ele liga pedindo para voltar. A gente voltou, né, porque é isso que acontece também dentro do relacionamento abusivo. Sempre vem, principalmente com o narcisista, ali o Hoover, né? Não, é o sugar, ele vai querer te sugar de novo para o ciclo do abuso e ele vai vir contando aquela história que a gente quer ouvir. Não, eu estava errado, eu estava louco, o que eu fiz da minha vida? Você é a mulher da minha vida, eu te amo, sabe? Me perdoa. Aquela história que a gente já conhece. Coloca aquela máscara de bom moço, de homem arrependido, de mulher arrependida para nos, né, fazer retornar para o ciclo do abuso. E aí voltou, tá? Aí uma história que assim ficou bem marcada para mim. A gente estava numa festa, eu já falei isso aqui muitas vezes em alguns testemunhos aqui no canal, que a gente estava numa festa da igreja, né? A gente gosta muito de festa, né? Crente gosta muito de festejar e tem esse negócio assim de festa de casais e tinha uma festa de casal lá que dava justamente no dia dos namorados. E você sabe, põe lá flores na parede, corações, duas cadeiras, aí um senta de um lado, senta do outro, aí tinha aquelas fotos, aquela hipocrisia, né? A grande maioria é uma hipocrisia. Aí eu sentada de um lado, ele sentado do outro, e ele olhava assim para o irmão da igreja e falava assim, essa minha esposa é linda, ela é maravilhosa, nossa, e dava aquele sorriso, sabe? Que parecia mesmo que ele estava contando a verdade. Bom, para mim chegar em casa, nós chegamos em casa, eu fui pro celular, peguei o celular dele e tava lá uma mensagem dele pra amante. Ele não tinha separado dela como ele prometeu. E ele falando pra ela assim, eu te amo, né? Feliz dia dos namorados e bebê, toda aquela história, né? Ele tava triangulando, né? Com suprimentos primários e suprimentos secundários. Bom, passaram-se os meses e até ano, ele novamente se relaciona com outra pessoa, né? Casado. E para me encerrar, teve uma última, que essa foi ótima, né? Foi até que gerou uma certa resistência minha, à igreja que eu estava, os meus antigos pastores, porque eles permitiram que ele estivesse dentro da igreja pregando com a amante do lado. Tiraram até foto, né, e postaram. E os macacos voadores, na mesma semana, já me conectaram. Olha aqui, pastora,
né? O pastor tá aqui, né? Eu vi ele lá, ele tá namorando com ciclana, sua vizinha, mãe da menina que você cuidava na igreja. E isso me feriu muito, me doeu muito na época. E passaram-se dias, e eu acho que até ano, ele voltou atrás com o Hoover novamente. Eu já falei aqui também no canal que eu caí muitas vezes no Hoover dele. Muitas vezes. E ele voltou atrás e falou, não, vamos restaurar o casamento. Aquela história toda que a gente já conhece. E ele teve a capacidade de falar para mim, se lembrar de um testemunho que eu tinha contado para ele, de um pastor que teve um problema. E ele pediu para a esposa orar por ele, para que ele... para que Deus arrancasse do coração dele a paixão que ele estava sentindo por outra mulher, que ele queria restaurar o casamento dele. Só que essa história aí para uma pessoa que é crente, né? Uma pessoa que realmente é fiel a Deus, um homem que caiu, né? Mas que deixou e alcançou misericórdia. Deus deu outra oportunidade para ele de restaurar o casamento e está até hoje, né? Então, casamento restaurado, ele é constante. Não é cheio de situações que fazem com que essa pessoa saia para buscar outro suprimento lá fora. Foi uma vez que esse pastor fez isso. E aí ele me lembrou, falou, por que é que você não ora? Aí contou que estava apaixonado por outra mulher, por essa mulher lá da igreja, e que queria que eu orasse para ele, né, parar de amar aquela mulher, sabe? Eu falei, gente, aquilo foi a gota d'água para mim, foi bom ele ter feito aquilo. Foi bom eu ter passado pelaquela aflição para me entender os planos de Deus, para me entender os projetos de Deus para minha vida. Ali foi como que se tirasse, sabe, de uma vez por todas, todo o sentimento que ainda havia no meu coração. E o resquício ainda de respeito que ainda havia por ele. E eu entendi, eu falei, não, aqui não é meu lugar. Eu nunca mais vou permitir essa pessoa voltar novamente para minha vida. Então, meu querido, minha querida, não acredite, sabe, que com a próxima vítima, ele ou ela vai se apaixonar, vai amar. É uma repetição de padrão. É uma repetição de padrão de abuso dentro de todos os relacionamentos que os narcisistas têm. Amém? Então não se sinta menosprezado, menosprezada. Não caia nessa conversa que você é que tem o papel de fazer com que eles te amem. Não é culpa sua, né, por alguma situação que essa pessoa não te ame, que essa pessoa te abandonou para ir viver uma vida lá fora. Não é culpa sua. Você tem tudo que uma pessoa saudável, um homem saudável quer. Você tem tudo, meu querido, que uma mulher saudável quer. Coloque isso na sua cabeça. Sabe? Não permita nunca mais na sua vida que um homem ou uma mulher abuse de você. Sabe? E de princípio fale que isso é amor. Porque tudo isso que eu falei aqui, é só uma apreciação. É só em favor deles mesmos. E como eu já disse, o amor, ele é diferente. O amor do Senhor é diferente. Não é um mero sentimento que passa. É algo constante. É algo que mesmo que se o outro não corresponda da forma que eu acho que deve ser correspondido, eu vou continuar naquele relacionamento. Amém? Muito obrigada aí pela sua participação. Que você não se esqueça de estar compartilhando, que você não se esqueça de estar se inscrevendo no canal se você não é inscrito e de curtir o conteúdo e todos os outros que estão aí, ok? Um grande abraço e até mais.